Gente, boa tarde. Talvez vocês estejam tão inquietos quanto eu, que encontrei algumas pessoas no corredor agora e quase me perguntavam o que um psicanalista está fazendo aqui. Eu pergunto também o que vocês estão fazendo ouvindo um psicanalista. Me lembrei um pouco da forma que os surrealistas pensavam o seu movimento, com a junção do guarda-chuva com uma máquina de costura sobre uma mesa de dissecção. Quer dizer, o que é que dá quando você junta guarda-chuva com máquina de costura sobre uma mesa de dissecção? Dá algo que foge da norma, foge do habitual, dá um pouco o que vai ser a nossa reunião. Eu assisti às duas mesas anteriores, eu ouvi insistentemente as palavras controle, supervisão, segurança, compliance, evidentemente, são palavras que normalmente são utilizadas de uma forma para todos. Quer dizer, eu faço isso para todos os clientes da minha corretora, para todos os clientes do meu banco, eu utilizo esse protocolo. O que acontece quando você junta, ou para todos, a exclusividade ou a singularidade do momento da pós-modernidade, onde as pessoas se querem singulares e têm dificuldade de viver no para todos. Também é uma questão que se impõe, e que eu vou falar daqui a pouquinho, qual será o efeito da inteligência artificial no controle das empresas. Será necessária a inteligência humana ou a inteligência artificial substituirá a inteligência humana nos controles cambiais? É uma pergunta, infelizmente, não podemos conversar agora imediatamente, mas seria uma pergunta que eu gostaria de entender. Bom, isso posto, eu fiz mesmo o fato que a gente vem de campos tão distintos, mas não tão distintos. Eu tenho, por exemplo, um livro com dois grandes amigos meus, do direito, eu sei que tem muito advogado aqui, eu tenho um livro junto com o Tércio Sampaio Ferraz e com Miguel Reale Júnior, chama-se Invenção do Futuro. E tem uma frase que eu trabalho muito do Miguel nesse livro, é uma frase do doutoramento dele na São Francisco, como professor de Direito Penal, que diz: o preço da liberdade está na nossa boca, é a eterna segurança. E Miguel defende a ideia, o preço da liberdade é o eterno delito. É interessante, o professor de Direito Penal, que defende a ideia, há muitos anos atrás, Miguelzinho está, sei lá, faz 30, 40 anos, e que defende na sua tese de Direito Penal, na São Francisco, o preço da liberdade é o eterno delito, antepondo, se não tem delito nenhum, não tem liberdade. O que quereria, de certa forma, dizer que quando você tem um controle absoluto, você desumaniza qualquer questão. Eu fui buscar um texto de 1926, 1927, muito famoso de Freud, chamado Futuro de uma Ilusão. Eu fui buscar duas passagenzinhas que eu queria mostrar para vocês, depois não voltarei a nenhuma citação, mas são duas passagens onde Freud fala de como é que nós, humanos, entramos no processo civilizatório. Eu acho que isso importa ao psicanalista, ao psiquiatra e a qualquer um de vocês que trabalham na área de câmbio, porque todas as regras que estão sendo feitas são regras civilizatórias. Como é que eu consigo viver numa civilização e por que eu preciso do controle, da segurança, de todos os fatos que durante esse dia está sendo discutido aqui. Eu veria toda essa discussão desse dia inteiro como uma discussão do processo civilizatório. Freud entende a seguinte coisa: há uma diferença fundamental entre humanos e animais. Não precisa fazer processo regulatório nenhum para abelha ou para cachorro. Não existe tribunal de abelha. Não existe roubo, não existe furto, não existe joias, não faz parte. E nenhum animal é necessário isso
vocês estariam sem emprego e eu também, porque também nenhum animal faz análise, não tem nenhuma vaca que vai no meu consultório, porque uma vaca não duvida, né? E quem não duvida não pode fazer análise. O sujeito da certeza, não há o que fazer com ele. Então, Freud se pergunta como é que nós entramos na civilização? Não de uma forma imediata como os animais o fazem, porque eles são biológicos, mas de uma negociação. Uma negociação como a gente faz quando paga um imposto qualquer. Eu pago X de imposto, eu quero ter de volta para mim, eu quero ter educação, eu quero ter saúde, eu quero ter asfalto, eu quero ter locomoção, eu quero ter, enfim, quero ter uma série de benefícios, porque eu estou perdendo alguns benefícios meus e eu aceito o compliance seu se você me assegurar, se e somente se, isso me assegurar um equilíbrio que eu entenda bom para mim, bom para você, um equilíbrio razoável. E nunca um equilíbrio perene. Isso, a cada minuto, isso se desequilibra. Freud diz que tem duas maneiras da pessoa aceitar o processo civilizatório. Por medo, vou ser preso, ou por desejo, eu quero participar dessa civilização. A pergunta que, a meu ver, é importante para mim e para vocês nesse momento, qual a ética mais favorável à pós-modernidade? A ética do medo ou a ética do desejo? A resposta entre os autores da pós-modernidade é a ética do desejo. A ética do desejo é a ética do entusiasmo. O entusiasmo vem do grego, que quer dizer em nome dos deuses. Entheos. Não quer dizer o Deus que eu conheço, não é o Deus provedor católico, o Deus está lá no Olimpo, e eu digo em nome dos deuses, mas eles não estão me ouvindo. Ou seja, é um risco, é a assunção de um risco da criatividade no momento atual da humanidade. Eu posso viver para a criatividade, eu posso viver para a segurança. O medo me dá mais segurança, me dá uma impressão de certeza, principalmente numa sociedade totalmente desestabilizada, como nós estamos nos últimos 30 anos, na passagem de uma estrutura vertical para uma estrutura horizontal. O medo, tem um grande livro sobre isso, do Hans Jonas, aluno de Heidegger, que tem um livro chamado Princípio e Responsabilidade. Ele propõe uma ética do medo. E isso está nos nossos dias. Medo de ir na praia porque tem sol demais, medo de não ir na praia porque o seu osso vai quebrar, medo de comer glicose porque você vai ficar deprimido, medo de não comer glicose porque o adoçante dá câncer, medo de dormir muito, medo de dormir pouco, medo de fazer sexo, medo, né? Medo de morar, medo de andar no carro, medo da guarita do guarda, enfim, medo. É o que está mais distribuído no nosso momento. Mas não me parece o mais conveniente. Freud trata isso, então, dizendo, com referência às primeiras exigências culturais que já mencionei, a internalização parece ter sido amplamente conseguida, se não levarmos em conta a exceção desagradável dos neuróticos. Quer dizer, ele acha que as pessoas, normalmente, já têm internalizado certos comportamentos civilizados. Não matar ninguém, por exemplo, é um dos exemplos que ele dá. Contudo, o caso se altera quando nos voltamos para outras reivindicações institucionais. Aqui observamos com surpresa e preocupação que a maioria das pessoas obedece às proibições culturais nesses pontos apenas sob pressão da coerção externa, isto é, somente onde essa coerção pode fazer-se efetiva, enquanto deve ser temida. Eu só queria essas duas palavras. Um lado da civilização eu quero, outro lado eu só faço se tiver uma ameaça, ser temida. E sobre a civilização de maneira geral, ele diz que se uma cultura não foi além de um ponto em que a satisfação de uma parte de seus participantes depende da opressão de outra parte, é compreensível que as pessoas assim oprimidas desenvolvam uma intensa hostilidade para uma cultura cuja existência elas tornam possível pelo seu trabalho, mas de cuja riqueza não possuem mais do que uma cota mínima. Parece quase um manifesto de esquerda. Freud não era uma pessoa política.
nesse sentido. Não é preciso dizer que uma civilização que deixa insatisfeito um número tão grande de seus participantes e os impulsiona à revolta, não tem nem merece uma existência duradoura. Quem quiser se aprofundar nisso, é o capítulo 2 do livro que eu já citei, Futuro de uma Ilusão, 1926. Então, nós estamos discutindo o dia inteiro aqui na Abracan tecnicidades, isso me foi dito de um amigo, um sobrinho que está aqui presente, que me explicava mais em detalhes, que ele é da área concernente a esse nosso encontro. Foram discutidas várias tecnicidades e que seria interessante que a gente falasse as pessoas sobre as quais a gente vai agir com essa tecnicidade. E aí, eu me fiz duas perguntas. Quem é o homem de hoje? Quem é essa pessoa de hoje? E como fica a nossa relação com a inteligência artificial? Primeiro, quem é o homem de hoje? Todos nós estamos aqui, sabemos que estamos passando por uma revolução. Quem tem filho não está entendendo o filho. Quem vai namorar não entende o que é isso, namorar, ficar. Quem hoje é Dia Internacional da Mulher, será que nós vamos ter também o Dia do Mais? Né? Do LGBTQIA+. Será que vamos ter o Dia do A? Do I, por que não? Uma vez que nós estamos vivendo uma nova realidade da expressão sexual. A educação está totalmente ultrapassada. As famílias têm dificuldade. O pai, que achava que era o dono da casa, já sabe que ele está longe de ser isso. Enfim, as pessoas se sentem sem norte, as pessoas se sentem sem rumo. Todas as pessoas. Não é possível ser insensível à mudança brutal que nós estamos vivendo, decorrente do furacão, do tsunami, da tecnicidade, do mundo digital. Nós estamos tendo uma revolução humana, nós estamos entrando numa era diferente de 28 séculos que nos antecederam. 28 séculos é o tempo do começo da filosofia até hoje, 2.800 anos. Em 2.800 anos, me aceitem, eu não vou ter tempo de fazer uma demonstração maior, me aceitem dizer que nós nos organizamos, nós, humanos, que não somos organizados biologicamente, precisamos nos organizar a partir de alguma coisa que nos transcenda, que vá além da gente, por alguma transcendência. Nós, humanos, primeiro nos organizamos em relação à natureza. Os gregos faziam assim. Depois, em relação aos deuses. Depois, em relação à razão. Esses são os três grandes momentos éticos. A ética cósmica, a ética da natureza, de Aristóteles. Não fique angustiado. Você é como uma carambola, você nasce, amadurece, morre, apodrece e vira semente. É a proposta de Aristóteles, para que as pessoas se suportem frente à angústia da morte. Essa proposta é ultrapassada pela proposta religiosa, por uma razão evidente. Você não precisa ser só carambola. Aristóteles nos dava posições fixas no mundo. Guerreiro, senhor, escravo, artista, tecelão, eram posições fixas, não intercambiavam. A proposta religiosa intercambia as posições sobre a Terra e tem um marketing muito mais forte que é propor a vida eterna. Ora, frente à angústia da morte, não há nada melhor do que a vida eterna. E o período do domínio, da prevalência dos deuses como elemento organizador é o mais longo, vai desde o século III depois de Cristo, Constantino, até o Iluminismo, até 1700. É um longo período.
Em 1755, o terremoto de Lisboa, surge uma nova organização para o humano. O humano começa a se organizar referido a ele mesmo, donde nós utilizamos até hoje o termo humanismo. Humanismo é quando o humano se refere ao humano. E humanismo nós tomamos como nossa referência o saber. Esses três grandes momentos éticos que eu estou abreviando muitíssimo, esses três grandes momentos éticos, os três têm uma arquitetura vertical. O que é ter uma arquitetura vertical? Ter uma arquitetura vertical quer dizer que você se orienta a partir de um padrão, seja padrão natureza, como eu acabei de falar, seja padrão Deus, seja padrão razão. Isto dá uma sociedade vertical. Muito do que eu ouvi nas duas mesas anteriores são reflexões e ações de uma sociedade vertical, de uma sociedade padronizada e padronizável. Imaginemos que o laço social vertical seja como se fosse um termômetro. A temperatura ideal do termômetro é 36 graus. Então, quanto mais perto estiver do normal, melhor eu estarei. Eu saberei que eu estou melhor. Quanto mais longe eu estiver, eu estou mais adequado ou rebelde. O rebelde também está longe do padrão, porque ele se rebela frente ao padrão. Essa sociedade, ela é padronizada, ela é hierárquica, ela é focada, ela é linear, ela é rígida, ela é progressiva, ela é esperada, ela é garantida pelo padrão, ela é disciplinar. Termo que caro a Michel Foucault. Ela é disciplinar. Quer dizer o quê? Eu estabeleço maneiras de comportamento disciplinar. Esses valores que eu acabei de nomear, são alguns, poderia pôr mais 20, mais muitos, né? A cada um de entender só a lógica da sua formação, não qual o valor em si. Esses valores fazem parte de uma forma de ser vertical. Na família, isso representava a lei paterna, por exemplo, o padrão da lei paterna, que originou na psicanálise o famosíssimo complexo de Édipo. Alguém poderia me perguntar, mas hoje em dia o psicanalista não funciona mais com o complexo de Édipo? Passa pelo complexo de Édipo, mas não é mais o objetivo. Porque o menino de hoje, a menina de hoje, fazem curto-circuito da estrutura simbólica do complexo de Édipo. O menino que vai numa rave e que está junto com várias pessoas, independente de dividirem o mesmo sentido, dividem a mesma plataforma de sentimento, mas não o mesmo significado dela decorrente, está ligado? Que ele faz essa pergunta, está ligado? Não porque ele é idiota, como os vários pais me dizem, meu filho é idiota, fica falando, está ligado? O outro fala, está ligado? Os meninos não são idiotas. Eles não pretendem, a geração mutante, eles não pretendem que o que eles sentem seja igual ao que você sente. Nós somos geração Frank Sinatra, Tom Jobim, Carlinhos Lira. A gente cantava junto. A gente namorava e dançava junto, ouvindo essas músicas, na junção do ritmo com a letra, com a música. Esses meninos gostam de uma música que os pais chamam de batistaca. Uma música que faz tum, 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 tum. Aí tem a segunda faixa, que você jura que é a mesma. Diz, não, é outra, pai. Então, está anotando, é outra. Aí vem a terceira faixa, a quarta você já não aguenta. Mas a nossa geração, que gostava de Frank Sinatra, Elis Regina, etc., a gente juntava 100 pessoas, 100 mil pessoas, 180 mil pessoas, foi o recorde de Frank Sinatra no Maracanã. Foi para o Guinness Book of Records. 180 mil pessoas num show de música de um cantor. Isso é boatezinha frente ao público de uma
parada de música eletrônica. Quando eu fui pela primeira vez, vi 2 milhões de pessoas juntos, falei, abriram a porta do sanatório. Aí falei, mas eu aprendi na faculdade de medicina que um monte de gente junta, que não se fala, que cada um sozinho, no embalo meio esquisito, que aquilo é loucura. Mas 2 milhões de loucos? Então, comecei a pensar que aquilo não é loucura, aquilo é solução. Não ir para uma Technoparade, mas extrair dela o fato de que o homem pós-moderno, para estar junto, não precisa se compreender. Eles estão juntos sem precisarem se compreender. Eu falei, mas como é que eu vou transmitir isso? Eu escrevi mais de um livro sobre isso. Eu vou escrever isso de uma maneira mais simples do mundo. Não é nada difícil de entender. O mais importante sentimento humano, a gente não entende. Quem aqui entende quando diz para alguém, eu te amo? Vocês já tentaram explicar para alguém, eu te amo? Dá meleca, para não falar outro termo, não acerta. DR é alguma coisa que dá certo? Nunca. A única DR que dá certo é a DR de final de relacionamento. Porque você sabe de quem você não gosta, mas você não sabe de quem você gosta nem por que você gosta. Porque você sabe de quem, mas não sabe por quê. Enfim, esses valores que eu acabei de ler, repito, que eu tenho uma colazinha aqui, vertical, padronizado, hierárquico, focado, linear, rígido, progressivo, esperado, garantido, disciplinado, nós aprendemos a viver assim durante, insisto, 2.800 anos. É muito tempo. De repente, 1992, o progresso tecnológico, a nanotecnologia, a biotecnologia, as cognitividades conseguem fazer a web. Elas horizontalizam o laço social humano. Nós não estamos mais na verticalidade, nós estamos na horizontalidade. O homem pós-moderno, ele é horizontal. Ele é horizontal decorrente dessa revolução que mudou nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros. E eu sei que qualquer um aqui que trabalha em empresa poderia me dar milhões de exemplos dessa horizontalidade a partir do nome, por exemplo, colaborador. Ninguém mais fala empregado da empresa, ou nem mesmo funcionário, falam colaborador, porque colaborar, quer dizer, trabalhar junto, busca uma nivelação, uma equidade desse mundo horizontal. Agora, atenção, gente. Há uma confusão imensa que as pessoas acham que o mundo horizontal faz todo mundo igual. Agora somos todos iguais. Não, é exatamente o oposto. Agora somos todos diferentes. O mundo horizontal, ele multiplica os padrões. Não é que ele não tenha padrão, tem números. Enquanto nas sociedades verticais tem um. Por isso que a gente fala universo, versão do um, e globalização, a mistura de vários. Nós não falamos da nova universalização, nós falamos em globalização. Esse planeta que a gente está vivendo, que eu chamei de Terra 2, num programa da TV Cultura, que são 16, são 2 séries, recomendo para quem não viu, que trata dessa passagem de uma Terra 1, do mundo vertical, para o mundo da Terra 2, do mundo horizontal, onde os valores são muito distintos. Não é um mundo vertical, é horizontal, não é um mundo padronizado, ele é múltiplo, como eu acabei de falar. Ele não é hierárquico, ele é colaborativo. Ele não é focado, ele é diverso. Ele não é linear, ele é variável. Ele não é rígido, ele é flexível. Ele não é progressivo, ele é criativo. Ele não é esperado, ele é surpreendente. Nós nos surpreendemos a cada instante. Ele não é garantido, ele é arriscado. A lógica que eu falei agora há pouco do entusiasmo é uma lógica arriscada. Não é a lógica do medo, que é garantida. E ele é responsável. Responsável. Se vocês se lembram, a última característica que eu tinha posto em Terra 1 era o disciplinado. Eu estou substituindo a palavra disciplinado por palavra responsável. Não é responsável frente a alguma coisa que me é externa,
responsável por mim mesmo. Dito de uma outra maneira, simpaticamente, quem me apresentou falou que eu ganhei o prêmio Jabuti com um livro chamado Responsabilidade Inconsciente. De fato, notem que é uma palavra esquisita, né? Juntar responsabilidade com inconsciente é esquisito, porque normalmente as pessoas fazem uma disjunção, dizem assim, só se foi meu inconsciente, né? É o que o homem fala para a mulher, o que a mulher fala para o homem, meu querido, só se foi inconsciente. Eu estava olhando para ele, mas eu não percebi, não. Se quiser, eu faço uma análise para ver, né? Já recebi vários casos do só se foi inconsciente. E aí eu falei com o Tércio, já cito de novo o Tércio Sampaio Ferraz, Miguel Reale, falei, eu preciso de uma teoria que as pessoas sejam responsáveis sem serem penalizadas. Como é que eu gero uma responsabilidade subjetiva sem penalizar, que é o que vocês fazem no direito? E deu mais ou menos certo, está nesse livro que eu acabei de citar, né? Vou dar um exemplo banal. Alguém aqui sai daqui hoje, pega um carro, pega a marginal, passa numa mancha de óleo, atropela 8 pessoas. Ele não é responsável, ele não vai preso por causa disso, porque foi a mancha de óleo. Ele não estava livre, logo ele não podia ser responsável. Não tem liberdade, não tem responsabilidade. Agora a pergunta é, eu sou a mesma pessoa antes e depois de passar sobre essa mancha de óleo e de atropelar essas 8 pessoas? Eu estava na direção. Normalmente, ninguém pode evitar a responsabilidade de ali ter estado. A maneira da realização dessa responsabilidade, por isso em palavras, vai ser diversa. Mas ninguém fica indiferente a um momento como esse. Ora, no mundo múltiplo, você diminui a disciplina, você aumenta esse tipo de responsabilidade. Nesse sentido, responsabilidade e disciplina é um avesso do outro. Quando os assassinos nazistas são perguntados no Tribunal de Nuremberg, a primeira pergunta que o juiz faz, o senhor se entende ser culpado ou não? Todos respondem, eu não sou culpado. E não sou culpado por quê? Não sou culpado porque eu estava cumprindo ordens de um exército vertical, uniformizado, etc., que era o exército alemão. Todos reivindicaram essa posição. Não foi aceita, ainda bem, mas todos reivindicaram essa posição. Para chamar a atenção que quanto mais disciplina, menos responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, menos disciplina. As empresas ou o sistema econômico é capaz de absorver essa mudança de tempo? Eu não sei, não é minha especialidade, é de vocês. Eu tenho trabalhado agora, por exemplo, junto à PGR e junto ao Supremo Tribunal Federal, sobre as mudanças necessárias nessas duas instituições para passar de Terra 1 para Terra 2. Eu não tenho trabalhado com instituições financeiras para saber de que maneira esse problema vai se apresentar, mas vai se apresentar. É impossível que esse questionamento não se faça presente, porque representa essa nossa época. Essa foi a primeira pergunta que eu me fiz, que homem é esse para que a gente está fazendo o compliance, o controle, a segurança? Quem é essa pessoa? Ele, por medo do que eu possa fazer, ele vai se comportar? Não. De novo Miguelzinho, de novo Miguel Reale Júnior, quando defende o não estabelecimento da pena capital, independente de todas as questões éticas inerentes à discussão se devemos ou não ter pena capital, né? Independente dessa questão, tem uma questão mais simples para Miguel Reale. O criminoso não tem a menor intenção de ser pego. Não é que ele vai dizer, eu vou roubar $1.000 aqui, que se eu for pego, vai ser uma multa pequenininha.
Eu não vou roubar $1 milhão, porque se eu for pego vai ser uma multa grandona. Na percepção do jurista, né, quem vai roubar $1.000 ou quem vai roubar $1 milhão não faz o cálculo da pena do se for roubado. É isso que, então, faz com que ele defenda que não exista nenhuma razão da pena capital, porque ninguém não faria uma lavagem de dinheiro com medo da pena capital. Quem for fazer lavagem sempre acha que jamais será pego. Segunda pergunta está no momento atual. Como é que nós vamos ser complementares a instrumentos tipo o ChatGPT? É o maior sucesso de comentários no mundo nas últimas 2 semanas, embora seja mais antigo, mas todo mundo pôde acessar o ChatGPT. Imagino que nessa sala, ao menos 80% das pessoas já devem ter visto do que se trata. E como é que vai ficar o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente é? O que a gente é, porque se a inteligência artificial pensa exatamente o que eu penso, ou ela é humana ou eu sou artificial. Ou ela é humana ou eu sou artificial. Foi o tema que o Fernando Reines, não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, articulista da Folha de São Paulo, nesse domingo defendeu nas páginas da Folha de São Paulo. A questão eu colocaria de uma outra maneira. A inteligência artificial, ela vai nos substituir para melhor, ela já é muito mais, né, vai ser mais potente que a gente, ela já é muito mais potente que a gente. Para melhor, em tudo aquilo que for capturável e transformado em algoritmo. O que da nossa experiência humana for transformável em algoritmo, a inteligência artificial não poupará. Isso quer dizer que nós seremos ultrapassados pelas máquinas ou pela inteligência artificial, como um dia Elon Musk e o Jeff Bezos não pensam mais, pensaram que poderia ocorrer? Depende. Tem pessoas que acham que a inteligência artificial vai substituir a humana. E, por isso, nós devemos frear o avanço. São os biodefensores. O Mandel, por exemplo, o professor de Harvard, defende essa ideia. Tem gente que pensa que a inteligência artificial vai superar o humano, e isso é bom. É a Singularity University. O Ray Kurzweil, diretor da Singularity University, defende essa ideia. Estou dizendo só que tem gente boa de tudo que é lado. Ou a inteligência artificial jamais vai substituir o humano, porque a essência do humano não é capturável. Bom, tem nome para essas 3 posições. A primeira posição são os biodefensores, aqueles que acreditam que nós corremos o risco e, portanto, temos que nos defender. A segunda posição são os pós-humanistas, aqueles que acreditam que uma outra raça virá, da qual nós viraremos labradores balançando o rabo. É uma frase do Jeff Bezos. Vamos ser labradores balançando o rabo para a máquina. Ou não haverá uma inteligência que suplante a humana, e nós teremos que trabalhar na complementariedade. É uma palavra forte do momento. Como é que eu serei, nos meus trabalhos de compliance, complementar a inteligência artificial? Complementar no quê? Complementar naquilo que no homem não é substituível. Eu falei ao começar que animais não estariam nessa sala, porque animais não duvidam, não precisam de compliance, não precisam de analista, nós somos absolutamente inúteis para eles, porque a sociedade dos animais ela é perfeita do ponto de vista da sua biologia, que não é o nosso caso. Jean-Paul Sartre resumiu isso de uma forma magnífica, numa frase simplérrima, numa frase dizendo assim: o animal,
a essência precede a existência. Ou seja, a essência do escorpião está nele antes dele nascer. A essência da tartaruga está nela antes dela dar os primeiros passos na Praia do Forte, em direção ao mar. E assim qualquer outro animal. A essência precede a existência. Nós não. A existência precede a essência. Por quê? Porque a nossa essência é vazia. A nossa essência vazia nos dá fragilidade por um lado e nos dá uma força imensa por outro, e justifica o porquê nós dominamos o mundo do ponto de vista das suas criaturas, porque nos dá a criatividade. Nos dá o distanciamento com nós mesmos. Nós somos seres divididos. A dúvida é aquilo que nos divide o tempo inteiro. A inteligência artificial não consegue fazer isso. Amanhã ela conseguirá? Não pelos métodos que a gente conhece até agora, porque os métodos que a gente conhece dela, ela necessita algum aparato de transformação linguageira de um código para outro código. Quando não tem código, ela não consegue fazer isso. Então, nós não estamos correndo nenhum risco para os transhumanistas. Então, tem biodefensores, transhumanistas e pós-humanistas. Mas os transhumanistas, no sentido que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, entre os quais, nesse sentido, eu me incluo Luc Ferry, Gilles Lipovetsky, A Era do Vazio, Laurent Alexandre, A Morte da Morte, enfim. Não são muitos no mundo não que estão produzindo obra forte sobre essas questões. Nós precisamos saber como é que vai ser essa complementariedade. Como é que a gente vai agir em Terra 2? Já sabemos todas as tecnicidades, sabemos muito pouco das complementariedades. Me chama a atenção como nos planos de governo, recentemente nas eleições brasileiras, ou nas eleições francesas, ou nas eleições americanas, há um silêncio profundo sobre a revolução tecnológica. Ninguém cita, ninguém fala, como se as grandes questões do mundo passassem fora de uma ChatGPT, por exemplo. A reação de Harvard, a reação de Stanford, onde eu estudei um pouco, a reação de New York University é ridícula. A tentativa, a primeira reação dessas universidades que estão entre as melhores do mundo foi: vamos fechar os portões da inteligência artificial. O ChatGPT não entra aqui. Delírio. De repente, essas pessoas que estão fabricando o ChatGPT acham que vão barrar e que a gente não está no mundo líquido, como diria o amigo Bauman, né? E dizia mundo líquido porque nossa realidade atravessa as portas, fronteiras, janelas, enfim. Nossa, eu estava olhando errado a minuteria, agora tem muito menos tempo do que eu pensava. Então, vou terminar. Eu tenho 1 minuto para terminar, e eu achei que eu tinha 10 minutos para terminar. Então, eu vou terminar em 3 minutos. Eu pensei, para discutir essa questão desse homem, desse novo homem, 3 exemplos de colocar não o medo, mas a vergonha como elemento de modificação, do comportamento humano. Quando vocês fazem regulações, vocês estão mexendo no comportamento humano, vocês estão civilizando, como eu falei ao começar. O meu primeiro exemplo, que eu vou ser rápido, faço alusão, porque eu imagino que a maioria aqui conheça, faço alusão à leitura que Malcolm Gladwell, jornalista americano do New Yorker, fez num livro muito conhecido, um best-seller chamado Tipping Point, o ponto de virada, o ponto de mutação. Em português tem várias edições com títulos diversos. A ideia, ele dá como exemplo de uma nova forma de reagir, não ao padrão, mas à singularidade. Ele dá a forma que Gunn, o chefe de polícia de Nova York, depois o Bratton, é engraçado o cara, o chefe do metrô de Nova York era Gunn, engraçado o nome, né? E o Bratton, o chefe de polícia, foram influenciados por um paper da Universidade de Chicago,
de 1982, chamado Janelas Quebradas. O que dizia esse paper é que eu estou mais preocupado se o meu vizinho está desleixado em relação a arrumar a porta da sua casa do que saber onde é que está preso o Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar é mais importante, é mais perigoso, é mais televisivo, mas o que me importa é saber a janela quebrada na casa do lado. Porque se tem uma janela quebrada, vão ter duas, vão ter três, vão ter quatro. E a perspectiva que isso foi feito em Nova York foi no sentido da inibição do comportamento da violência, não pela contra-violência ou pelo controle dos violentos, mas gerando um viral social de valorização do contexto. Um viral social de valorização do contexto. Ao fazer isso, eles acreditam que eles limparam Nova York, porque as pessoas começaram a achar ridícula a atitude agressiva e não heróica. E frente a esse ridículo, mesmo os ladrões e os piores assassinos se sentem inibidos, porque eles não são seres associais, muito pelo contrário. Nós sabemos as redes sociais fortes que o crime faz, mas que a ideia seria uma mudança de contexto. Segundo exemplo, desculpem, eu realmente errei vendo aqui os minutos que eu tinha, então vou ser muito rápido. O segundo é um exemplo que eu ia dar com mais detalhe para vocês, mas que muitos viram. Um exemplo mínimo, pequeno, que foi a chegada do Papa Francisco ao Brasil na sua primeira visita. Eu fiquei muito impressionado. Eu estava em casa naquele dia, via o Papa chegar, chovia, ele entrou num Fiat Torino, um negócio que não era bem um carro papal, não correspondia ao Papa. Eu não quero falar mal da Fiat, que um dia eu falei isso numa palestra, tinha um diretor da Fiat que falou, pô, dá para você mudar o exemplo do carro? Mas era um carro bem vagabundinho, ele... inconsciente é terrível. E aí ele abriu a janela e chovia. Falei, esse argentino vai ficar com gripe, resfriado, no Rio de Janeiro, nesse carro horroroso, ele já é velho. Aí ele foi sendo levado para a Catedral do Rio. Quem assistiu isso deve se lembrar, o motorista errou o caminho. E não chegou na catedral, chegou no estacionamento da catedral. E entre o Papa e a catedral tinha 1 milhão de pessoas. E o Papa não podia atravessar aquilo. Aí eu falei, bom, agora vão invadir o carro do Papa, vão arrancar a batina do Papa, o anel do Papa, vai ser, né, santidade, me dá um pedacinho. E, para minha surpresa otimista, ninguém se mexeu. Todas aquelas pessoas fizeram um círculo enorme em relação àquele carro, ninguém se aproximou, não tinha um guarda, não tinha um delegado, não tinha nada, ninguém se aproximou. Não havia hipótese de alguém dar um passo em relação ao Papa. E o terceiro e último exemplo, eu quis um exemplo brasileiro, eu fui curador do Café Filosófico, não sou mais, fui curador do Café Filosófico do seu início até quase a metade. Tinha reuniões frequentes com Wilson Ferreira, à época presidente da CPFL, depois da Eletrobras e tal, e com Augusto Rodrigues, diretor de comunicação e de cultura da CPFL. Lá a gente grava o Café Filosófico. E um dia o Wilson dizendo, mas pô, como é que eu posso juntar a CPFL com o Café Filosófico? É o mesmo quarteirão, um prédio de um lado, um prédio do outro, um prédio pequenininho onde a gente faz o Café Filosófico e um prédio grandão onde é a sede da CPFL. E no meio um estacionamento imenso dos diretores da CPFL. Eu falei, Wilson, tem um jeito, manda quebrar todo o estacionamento, faz uma praça, põe uma fonte, uma banca de jornal, libera a internet para todo mundo e tira a segurança. As pessoas podem entrar por uma porta e sair pela outra. Ele falou, você está louco? Aqui do lado, no nosso jardim, está a Central de Campinas, são 12 milhões de casas que estão unidas aqui. Se alguém entra e faz um ataque, são 12 milhões de pessoas que vão ficar sem luz. Eu falei, não, nada vai acontecer.
o contexto funciona para manter isso. Voltei lá, tipo, 2, 3 semanas depois, o Wilson foi louco o suficiente de fazer exatamente isso. Se vocês forem lá, existe a praça, existe a fonte, existe a banca de jornal. Banca de jornal devem ter tirado porque não tem mais jornal, mas, enfim, existe todo o resto, existe o Wi-Fi, e nunca houve uma tentativa agressiva em relação à central elétrica. É claro que tinha 1 ou 2 seguranças, continua tendo, mas ele não pôs um batalhão para proteger aquilo. É um terceiro exemplo que eu gostaria de dar para falar de ações que respeitem, que sejam, não é que respeitem, que sejam mais convenientes ao mundo múltiplo, criativo, como é a pós-modernidade, como é esse mundo global, como é Terra 2. Gente, eu tentei falar do mais atual nessas questões, o estado atual dessas pesquisas em relação aos movimentos civilizatórios, comuns a vocês, comuns a quem vem da psicanálise. E a última coisa, porque embora a gente tenha falado sobre exemplos muito atuais, eu quero terminar com um exemplo muito antigo. Os romanos, que não eram de todo tontos, de quem a gente deve, por exemplo, o direito, com esse nome, direito romano, eles terminavam qualquer parte das suas constituições dizendo: está tudo posto aqui, mas nada funcionará se não houver o querer que faça isto funcionar. Eu posso fazer a regulação que eu quiser, se não houver o comprometimento de uma ética desejante em relação a isso, o solapamento será muito mais rápido do que a gente possa imaginar. E eles terminavam essa frase dizendo: é necessário o affectio societatis. Não há determinação que não possa prescindir do querer estar junto. Obrigado.